Olá, meus amigos. Obrigado aí por abrir esse vídeo, por estar acessando aí o canal Conversando sobre o Espiritismo. Meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita. O Espiritismo é cristão, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é o pecado. O significado da palavra pecado, e ela vem da sua raiz lá do grego, né? Pecador é aquele que se desvia do caminho. O significado teológico da palavra pecado é violação ou desobediência às leis de Deus. É um preceito religioso isso. E sabendo disso, como ficamos, já que existem muitas religiões? O budismo, o islamismo, o cristianismo, o taoísmo e tantas outras religiões. Dentro do próprio cristianismo, há uma diversificação muito grande de religiões e de como acreditar no Cristo. Então, como vamos saber o que é pecado para estarmos em paz com as leis de Deus, para estarmos agindo dentro da lei de Deus? A ideia de pecado varia por cultura, por tradições, por costumes. No Brasil, um homem casa com uma mulher. Em países islâmicos, um homem casa com 4 mulheres. Onde está o pecado? E temos vários exemplos, muitos deles relacionados até com a mulher sendo subjugada por tradições religiosas, por preceitos religiosos, né? Na própria Bíblia tem lá que a mulher deve obediência ao homem, que o homem passa a ser dono da mulher. Então, em que uma pessoa que deseja não pecar vai se basear? Se existem cultura, tradições, costumes, várias religiões, como ficaria a pessoa a saber que escolheu a religião certa? Dentro do próprio cristianismo, tem religião que doar sangue é pecado. Tem outra que trabalhar dia de sábado é pecado. Tem outra que pode beber bebida alcoólica, outra não pode beber. E tantas coisas, né? Em relação à sexualidade também existem diferenças. E aí a pessoa tem que escolher a sua religião, acreditar naquilo e moldar a sua vida por aquele livro, por aquela ideia. Chegamos agora à doutrina espírita, que é cristã. A doutrina espírita, que veio trazer revelações novas, aquelas que o Cristo falou não poder falar quando ele estava aqui, porque a gente não ia compreender. A doutrina espírita nos traz a informação da evolução do princípio espiritual. Nos traz a informação que somos criados simples e ignorantes, como essência divina, e vamos evoluindo encarnação após encarnação, podendo mudar até de mundo onde vai encarnar ou reencarnar. Mundo esse que são os planetas criados por Deus. E que o espírito vai fazer uma trajetória para cada vez mais aprender as leis de Deus e se alinhar com elas e cada vez mais se desapegar das coisas materiais, se tornando cada vez mais puro em seu segundo corpo, que é o perispírito, até atingir a pureza espiritual. Então, nessa ideia de evolução, para a doutrina espírita, não existe o pecado. Não existe o pecado. Eu hoje cometi um pecado. Eu ontem cometi 2 pecados. O que existe na doutrina espírita é a ideia de momento espiritual. Uma pessoa que tira a vida de outra é um espírito que ainda em sua consciência não entendeu a lei divina de não matar e é um espírito encarnado, portanto uma alma vivente na Terra, que ainda tem a coragem, tem
a consciência ainda não evoluída para tirar a vida de outro. E aí pode descer aos pecados menores, né? A ideia de pecado, né? Aos erros menores. Desde roubar, desde agredir, desde mentir, de fofocar, tudo aquilo que leva sofrimento ao próximo. A gente faz ou não faz de acordo com a minha consciência me cobra. Por exemplo, eu não tenho coragem de matar um cachorro, eu não tenho coragem de fazer maldade com um gato. A minha consciência já me diz que é um ser vivo que sofre, que sente dor. Outras pessoas fazem com naturalidade. Então, não existe o pecado, existe o momento espiritual de cada um, que de acordo vai apreendendo as leis divinas de amor, vai se tornando cada vez mais alinhado com essas leis de amor e cada vez mais vivendo conforme as leis divinas. Dentro da doutrina espírita nos é ensinado que as leis divinas estão escritas na consciência de cada um, não em livros, mas na consciência de cada um. E que à medida que o espírito evolui, essas leis se revelam em sua vivência, em suas atitudes, palavras, pensamentos e ações. Então, um espírito que hoje saiu à rua, uma pessoa saiu à rua, não roubou, não matou, não desejou a mulher do próximo, não levantou falso testemunho, aí ele volta e fala, hoje eu fui um espírito puro. Não. Se você não teve a oportunidade de fazer as coisas que você teria coragem de fazer, é porque não lhe foi incitado a fazer. Mas se eu ainda sou um espírito que sou capaz de fazer, eu ainda precisarei daquela evolução. E para fechar esse vídeo, eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos de luz, é possível que uma alma leve uma vida perfeita, como a sua primeira encarnação, leve uma vida perfeita e daí já se torna espírito puro e não precise mais reencarnar? E a resposta deles, não. Ele tem que reencarnar para a sua evolução intelectual, para a sua compreensão das leis de Deus. Porque se ele fez uma encarnação perfeita, ele vai ter uma próxima encarnação para continuar aprendendo como o aluno que faz o primeiro ano primário. Se ele tirar 10 em tudo, ainda assim ele volta para o segundo ano, porque tem mais coisa a aprender. Se ele tirar 10 em tudo, ainda assim ele vem para o terceiro ano primário. Então sempre é necessário diversas encarnações para o crescimento. E quanto mais o espírito age fora da lei de Deus, levando sofrimento e dor ao outro, ao próximo e à natureza, mais ele demora de chegar à evolução. Tá bom? Podem botar alguma questão, alguma dúvida, que a gente pode falar mais sobre o assunto. Então, para a doutrina espírita, não há o pecado. Há o momento espiritual daquele ser, daquela alma. Um grande abraço a todos aí, espero ter ajudado.